Neste vídeo, vamos apresentar alguns casos práticos sobre o processo de votação de documentos europeus e internacionais, mas também sobre o processo de elaboração das normas portuguesas. O objetivo é ajudar ONS e CTs a resolverem situações concretas com as quais eventualmente se deparam no desenvolvimento do seu trabalho normativo. Os casos práticos serão apresentados pelos vossos elementos de ligação aqui no IPQ e que serão identificados ao longo do vídeo. Para sermos ativos e influentes na normalização, temos pelo menos que votar e enviar comentários aos documentos europeus e internacionais, ao longo das várias fases do seu desenvolvimento, obviamente. O voto deve refletir o equilíbrio das opiniões de todas as partes interessadas nacionais e os membros das comissões técnicas representam essas partes interessadas. Os dois primeiros casos práticos vão ser apresentados por Sílvia Gentil. Por vezes, os membros das comissões técnicas nacionais não têm uma opinião consensual relativamente à votação de um documento europeu ou internacional. O que podemos fazer? Se houver tempo disponível, podemos fazer uma segunda ronda para recolher novos sentidos de voto, partilhando os resultados e comentários recolhidos na primeira ronda. Se continuar a não haver consenso, por não ter havido alteração do sentido de voto por parte de nenhum dos membros, devem enviar ao IPQ o sentido de voto abstention, pedindo para escrever o seguinte comentário: Abstention due to lack of consensus at national level. Esta é uma frase tipo utilizada pelos organismos europeus e internacionais de normalização. Também acontece com alguma frequência um ou mais membros ter um sentido de voto diferente dos restantes, apresentando comentários muito pertinentes que merecem reflexão. O que deve ser feito nestas situações? Ir pelo voto da maioria e ignorar os comentários pertinentes? O nosso conselho é de fazer uma segunda ronda para recolher novos sentidos de voto, partilhando entre todos os resultados e comentários apresentados na primeira votação. Se nesta segunda ronda não houver mudança de sentido de voto por parte de nenhum dos membros, então votar de acordo com a maioria. No Commenting Template a enviar, só são apresentados os comentários consensualizados. Relembramos que, por regra, a maioria é a maioria simples dos votos obtidos de entre os votos expressos pelos membros. Só conta quem votou. As regras de funcionamento da Comissão Técnica, que devem ser aprovadas previamente por todos os membros, também poderão definir em que situações a Comissão Técnica considera necessário obter uma maioria qualificada. O próximo caso prático será apresentado pela minha colega Gisela Nis. No caso prático 3, apresentamos outra situação recorrente, que é a Comissão Técnica não ter pessoas com conhecimentos suficientes sobre a matéria específica em causa, para poderem emitir uma opinião fundamentada. Nestes casos, aconselha-se o voto abstenção como forma de não distorcer os resultados finais e pedir ao IPQ para escrever o seguinte comentário: Abstention due to lack of national expertise. Esta é mais uma frase tipo utilizada pelos organismos europeus e internacionais de normalização para estas situações. Como sabem, o nosso voto, o voto de Portugal, tem poder na aprovação ou na rejeição de um documento europeu e internacional. E, apesar de o voto de abstenção no sistema europeu e internacional não contar para aprovar uma decisão, importa salientar que o país que vota a abstenção pode submeter comentários e contribuir para a elaboração de uma norma de maior qualidade. Votar a abstenção de forma ponderada não é o mesmo que não votar, são comportamentos analisados de forma diferente, porque votar a abstenção revela igualmente uma posição nacional e um comportamento de voto ativo. Fazendo um breve resumo, devem enviar ao IPQ o sentido do voto de abstenção nos seguintes casos. Primeiro, quando não há consenso a nível nacional,
como acontece no caso prático 1, com o comentário Abstention due to lack of consensus at national level. No segundo caso, quando a Comissão Técnica não tem os conhecimentos suficientes, como no caso prático 3, devendo indicar o comentário Abstention due to lack of national expertise. Sempre que o IPQ não receber nenhum voto da vossa parte, será votado abstenção com o seguinte comentário: Lack of feedback from national stakeholders, devendo esta situação, sempre que possível, ser evitada. Passo agora a palavra à minha colega Cláudia Santos, que irá apresentar os próximos casos práticos. Este é um caso mais delicado e apenas o apresentamos como sugestão, pois necessita de alguma ponderação caso a caso. Os membros da CT concordam com a publicação do documento normativo, mas estão em desacordo com alguns aspectos essenciais. A CT pode optar por votar disapproval na fase de inquérito e, como tal, devem redigir no template de comentários o texto tal como gostariam de o ver expresso no documento normativo e referir o seguinte: caso os comentários forem considerados, votaremos approval na fase de voto final. Lembrem-se que na fase de inquérito, se houver unanimidade, o documento normativo poderá ser publicado sem passar pela fase de voto formal. Esta situação foi-nos apresentada num webinar realizado pelo CEN-CENELEC para os organismos nacionais de normalização e por isso não podíamos deixar de as partilhar, estando, no entanto, sujeita a debate. A norma europeia em elaboração tem uma avaliação negativa por parte dos consultores da Comissão Europeia, mas simultaneamente foi aprovada ao nível do CEN-CENELEC na fase de inquérito, e assim há o risco de aprovar uma norma que não vai ser citada no Jornal Oficial. Qual a sugestão do CEN-CENELEC? Que na fase de voto formal devemos votar disapproval, mesmo que os membros da CT Nacional tenham votado aprovação na fase de inquérito. Novamente, deve ser indicado no template com comentários o motivo da não aprovação. Partilhamos este caso, que é uma prática que verificamos que existe por parte dos outros países e gostamos de deixar todas as possibilidades em aberto. Os membros da CT têm muito interesse na aprovação ou rejeição de um documento normativo. O que podem fazer para sensibilizar os outros países? Redigir o texto com a ideia e os fundamentos em inglês e com uma linguagem clara, simples e concisa, solicitar ao IPQ o envio do e-mail para os ONNs dos outros países, utilizar o mesmo texto para contactos diretos com os peritos dos outros países que estão no TC. A este propósito, sabiam que existe uma calculadora online para fazer as contas das votações ponderadas, onde é possível identificar a países que temos que nos juntar para fazer passar ou chumbar um documento? Como sabem, a nível europeu, algumas decisões são tomadas por maioria ponderada, tendo em conta o peso de cada país no sistema europeu. Se quiserem consultar quanto vale o voto português, deixo-vos abaixo os links onde podem obter essa informação. Os casos práticos que se seguem serão apresentados pelo meu colega Gonçalo Ferreira. Este é mais um caso que se aplica às votações dos documentos normativos europeus. Muitas vezes a Comissão Técnica vota e dá o seu parecer sobre o conteúdo técnico do documento normativo, mas não analisa as questões que se prendem com a sua implementação. Isto é, não dá o seu parecer sobre as seguintes datas. A Date of Announcement, o DOA, que é a data limite para publicitar a nível nacional a existência de uma norma europeia ou de um HD, que é um documento de harmonização do CENELEC. A Date of Publication, o DOP, a data limite para implementar uma norma europeia ou um HD a nível nacional, seja por publicação de um documento idêntico em português ou por endosso como norma nacional. E a Date of Withdrawal, o DOW, que é a data limite para retirar ou anular do acervo normativo nacional as normas nacionais conflituantes com as normas europeias ou com o HD. Para o CEN, e como regra geral, temos que o DOA é igual à data de ratificação, o DOR, mais 3 meses. O DOP é a data de ratificação mais 6 meses.
E o DOE é a data de ratificação, mais 6 meses também. No CENELEC, os prazos são ligeiramente mais extensos. O DOA é a data de ratificação, mais 6 meses. O DOP, a data de ratificação, mais 12 meses. E o DOE, a data de ratificação, mais 36 meses. A título de exemplo, apresentamos o caso de uma votação em que os membros da Comissão Técnica estão de acordo com o conteúdo do documento normativo, mas não concordam com as datas de implementação. O que devem fazer neste caso? Podem votar aprovação relativamente à publicação do documento normativo e, simultaneamente, votar reprovação relativamente às datas, sugerindo datas mais adequadas à realidade nacional. Por exemplo, sugerindo mais vezes para as datas limite. Aproveitamos para relembrar que é importante analisarem e responderem a todas as perguntas que são colocadas nos ballots. No desenvolvimento dos documentos normativos europeus, pode acontecer a Comissão Técnica Nacional identificar que existe legislação nacional que está em contradição com uma ou mais secções do documento normativo. O que é que a CT pode fazer neste caso? A Comissão Técnica pode solicitar, na fase de elaboração do documento e no limite até à fase de inquérito, a inclusão nos anexos desse documento de um desvio A ou de uma condição nacional especial. Um desvio A é uma modificação, seja por adição ou supressão, do conteúdo de uma EN ou HD e que reflete uma situação nacional resultante de regulamentação, cuja alteração está de momento fora da competência do Organismo Nacional de Normalização. A condição nacional especial é uma característica ou prática nacional que não pode ser alterada por um longo período de tempo, por exemplo, condições climatéricas ou condições elétricas de ligação à Terra. Essas condições nacionais especiais tornam-se normativas nos países onde se aplica e informativas nos outros países. É importante acompanhar de início o desenvolvimento dos documentos normativos europeus para solicitar em tempo útil os desvios ou as condições nacionais especiais. Passo agora a palavra à minha colega Carla Gomes. Por último, temos um caso que sucede com alguma frequência. Após a publicação do documento normativo, alguém identifica questões que põem em causa a sua aplicabilidade. Esse alguém pode ser um utilizador da norma, alguém de uma empresa, professor, legislador, e que entra em contacto com a ONS ou a CT, ou a própria Comissão Técnica, quando está a fazer a versão portuguesa do documento normativo. As questões identificadas podem ter um caráter mais técnico e de conteúdo, ou apenas serem de caráter redacional, terminológico ou até de formatação. O que é que a Comissão Técnica Nacional pode fazer? Pode enviar esses comentários ao secretariado do TC, seja ele europeu ou internacional, e o TC pode decidir fazer uma emenda ou corrigenda ao documento normativo. Pode ainda compilar esses comentários no Commenting Template para serem utilizados pela CT na votação de Systematic Review e na eventual revisão do documento normativo. Os organismos europeus e internacionais agradecem o feedback dos utilizadores das normas e das comissões técnicas nacionais. Para que um documento normativo português, seja ele um documento de gênese nacional, ou seja ele uma versão de norma europeia ou internacional, para que esse documento possa estar disponível no mercado o mais rápido possível, sem se comprometer a sua qualidade, o rigor do processo e a representatividade das partes interessadas, é necessário que as comissões técnicas, os ONS e o IPQ trabalhem com eficácia. Os próximos casos práticos que vamos apresentar dizem respeito ao processo de elaboração de documentos normativos portugueses e têm como objetivo conseguirmos normalizar mais rápido e com maior eficácia. Passo agora a palavra à minha colega Susana Santos, que irá apresentar o próximo caso prático. Neste caso prático 10,
vamos abordar a área dedicada ao trabalho dos ONS e das CTs, sempre disponível e atualizada. Esta área é responsabilidade do IPQ enquanto Organismo Nacional de Normalização. Sendo uma das nossas obrigações, destacamos as três principais componentes, que são, por um lado, as regras e procedimentos para a normalização portuguesa, as RPNPs, as 10, as 30, as 40 e as 41, que os senhores conhecem, e as senhoras, os materiais didáticos disponíveis, mais vocacionados para a formação e respectivos manuais dos cursos ministrados pelo IPQ, e ainda as ferramentas de apoio às comissões técnicas, entre as quais salientamos desde já os modelos, o conjunto de formulários necessários para o desenvolvimento da atividade normativa, como sendo, por exemplo, as ordens de trabalho, as listas de presenças, as listas de decisões após reuniões, as resoluções por correspondência, o template de comentários para as votações europeias e internacionais, entre muitos outros que poderão consultar no nosso website. Temos também disponível outros documentos de apoio e ainda os vocabulários setoriais, mais vocacionados para a qualidade, a gestão de risco, a inovação, a metrologia, entre outros. É efetivamente fundamental que todas as pessoas que participam no trabalho de normalização nacional saibam e conheçam que estes materiais estão acessíveis a todos e em todo momento e em qualquer lugar. Ajudem-nos, por favor, a divulgar, ajudem-nos também a melhorar continuamente esta área, identificando outras necessidades e informações que consideram pertinentes incluir. Isto remete-nos para outro caso prático relacionado com o fornecimento aos vogais de um conjunto de documentação a que nós designamos o kit documental básico, que é efetivamente fornecido no início de cada trabalho. Alguns secretários de comissões técnicas têm optado por, em cada início de trabalho, distribuir aos seus vogais, aos seus membros, um pacote documental básico em suporte digital que contém um conjunto de informação e documentação elementar para o trabalho a desenvolver e que, embora grande parte desta informação consta do website do IPQ, é importante fornecer aos vogais e relembrá-los que ele está disponível e atualizado no site. Este kit é importante, sobretudo, para os novos vogais que integram as comissões técnicas, quer sejam de novas comissões, quer de comissões já existentes, porque é uma forma de os ajudar a integrar e enquadrar na atividade normativa. Temos que nos lembrar que para estes vogais a normalização não é a sua atividade principal, é uma atividade voluntária. De forma muito abreviada, o conjunto de documentos de indução a estes novos membros é o Manual de Boas-Vindas ao Vogal, as regras de funcionamento da Comissão Técnica, o Código de Conduta do IPQ, do CEN-CENELEC, da ISO, as boas práticas para melhorar a eficácia das reuniões, estas regras e procedimentos para a normalização portuguesa que referimos anteriormente, enfim, um conjunto de documentações que será considerado útil por parte da Comissão divulgar aos seus membros. Passo agora a palavra à minha colega Teresa Marchão. A decisão de elaborar um documento normativo português de origem nacional ou uma versão portuguesa por parte de uma comissão técnica corresponde ao momento do início de um novo projeto. É fundamental planear. Para isso, é importante não esquecer as seguintes etapas. Avaliar os recursos disponíveis. Isso vai determinar o cronograma e o prazo final do projeto. Identificar claramente o líder do projeto, que por vezes pode não corresponder ao presidente ou secretário, para estabelecer quem faz o quê. Se necessário e adequado ao projeto, criar grupos de trabalho. Elaborar o cronograma do projeto, estabelecendo não só um prazo final que deve ser realista, face aos recursos disponíveis, não esquecendo também de definir os prazos das fases intermédias. A marcação destes prazos das fases intermédias
juntamente com a definição dos outputs que se pretende obter no final de cada fase, vão permitir a monitorização do desenvolvimento do projeto. Por último, e não menos importante, agendar todas as datas das reuniões até ao final do projeto. Lembramos que, relativamente à eficácia das reuniões, aconselhamos sempre que leiam e revejam o documento que temos disponível no nosso website, Boas Práticas para a Eficácia das Reuniões, que podem também encontrar nas RPNP 030 de 2020, no anexo G. Por último, relembramos que existe uma lista de verificação para a revisão dos documentos normativos portugueses que deve ser utilizada para garantir a qualidade dos documentos que produzimos. Esta lista de verificação orienta a Comissão Técnica durante o processo de elaboração do documento normativo, identificando aspectos de conteúdo e forma aos quais o documento deve obedecer. A lista deverá ser utilizada pelo elemento de ligação do ONS para verificar se todos os requisitos nela contidos foram cumpridos e dessa forma garantir que o anteprojeto do documento normativo que vai ser enviado ao IPQ com o relatório de aprovação tem a qualidade necessária. A lista de verificação encontra-na nas RPNP 041 no anexo A. Deve funcionar como um documento orientador de auxílio ao trabalho e pode por isso ser adaptada e introduzidos outros requisitos de acordo com as vossas necessidades. Terminamos assim os casos práticos que queríamos partilhar convosco. Como sabem, no IPQ estaremos sempre disponíveis para vos ajudar.